Olá, vamos continuando com o nosso trabalho em Fundamentos de Análise Socioeconômica. Então, a essa altura, eu gostaria de fazer um apanhado rápido sobre o que a gente vem olhando para trazer uma nova ideia, como aquilo que está sendo percebido hoje, sendo proposto, a maneira como se organiza uma ideia de tentar reduzir a vulnerabilidade das pessoas e dos lugares diante das mudanças do ambiente. Então, no nosso trabalho, um dos objetivos centrais tem sido caracterizar bem para vocês a ideia da vulnerabilidade diante da mudança ambiental, né? Quer dizer, a mudança do ambiente traz tendências, e essas tendências, quando elas implicam em perda da qualidade ambiental, em ampliação dos riscos que existem de problemas, e incluindo os problemas que são lentos, né? Desastres ecológicos lentos, ou os desastres que são coisas rápidas, episódios que são muito drásticos e também repentinos ou num tempo curto, né? Os acidentes ambientais. Então, esses processos eles configuram possíveis ameaças para o ambiente em geral e para as populações humanas. Diante dessas ameaças, desses riscos, o quanto as pessoas são atingidas, as pessoas e o ambiente em geral, as outras populações também, o quanto o, é, os ambientes e as pessoas são atingidos, a gravidade das consequências, está relacionado não apenas com o potencial de dano, o potencial de os riscos de uma situação, mas também com o preparo que existe para dar uma resposta eficaz diante de um perigo, né? E é aqui que se define a vulnerabilidade, no conhecimento sobre o risco, na organização de uma resposta adequada. Muitas vezes essa resposta tem que ser planejada antes que aconteça um desastre, na medida em que não se tem algum esquema de resposta preparado, as pessoas ficam mais vulneráveis, né? E com elas, o ambiente em geral. Porque essa resposta, a gente está falando da resposta das populações humanas, seja para proteger as outras espécies, né? Por exemplo, quando se trabalha para reduzir a consequência de por exemplo, o derramamento de óleo no mar, né? As consequências podem ser muito grandes se não houver nenhum plano organizado, por exemplo, para conter a poluição e retirar das águas, antes que a mancha de óleo, no caso de um acidente com derramamento, encoste, chegue em ambientes mais frágeis e mais importantes do ponto de vista da vida marinha, como é o caso das regiões costeiras, né? Então, se há um vazamento em águas profundas, você tem um certo volume de danos. Se a mancha de poluição encosta nos ambientes costeiros, como marismas, manguezais e outros ambientes que são frágeis do ponto de vista biológico, e na zona costeira, que como um todo é a área em que o mar tem maior produtividade biológica, onde está a base da cadeia alimentar marinha, então as consequências serão muito mais negativas. Então a resposta das pessoas, das organizações, das agências governamentais, da população,
se for uma resposta bem planejada e se houver uma, um controle do dano, por exemplo, né, contendo e retirando a substância poluidora e evitando que ela chegue nesses ambientes mais frágeis, você pode então é, diminuir a consequência negativa. Um lugar onde exista um bom plano para responder uma emergência ambiental é um lugar que tem menos vulnerabilidade do que um outro lugar em que não houve esse preparo. E essa ideia veio também junto com um trabalho para familiarizar vocês com os estudos socioeconômicos que deveriam, ao menos, ser planejados para levantar informações, informações que em geral vêm na forma de um conjunto de indicadores, informações sobre como vive uma população de um lugar, como é que se compõe essa população em termos de faixas etárias, diferenças de sexo, a renda das pessoas, a escolaridade, o acesso aos serviços de saúde, ao saneamento básico, etc. Vocês já fizeram trabalhos e já leram coisas que ajudaram a ilustrar, então, é, o, como se estruturam esses estudos socioeconômicos e o uso dessas informações, procurando, através dessas informações-chave, criar um retrato da situação da população. E lembrando também que, como a gente disse aqui, quando a gente faz um estudo socioeconômico, ele deveria nos ajudar a entender a relação da população com o ambiente, porque o ambiente onde a população vive, seja numa cidade, seja no meio rural, é o espaço onde as pessoas buscam os recursos para fazer sua vida, materiais para as casas, equipamentos, bens de consumo, alimentação, como as pessoas ganham a vida, né? Que elas fazem como trabalho para ter uma remuneração, enfim. Tudo isso define o que as pessoas precisam retirar do ambiente, né, os recursos que são usados. E também, por outro lado, a outra mão, digamos, né, dessa relação é como as pessoas, as populações usam o ambiente como espaço para despejar os restos do seu modo de vida, né? Os resíduos e a poluição em geral. A gente deve entender a poluição como o despejo daquilo que sobra, aquilo que é gerado, aquilo que é produzido é, no viver das pessoas, sejam os restos de compras, as embalagens e outros tipos de resíduos, seja os efluentes, né, os esgotos, a água usada, etc. Também nós vimos que no Brasil nós temos que levar em conta que as realidades da relação da população com o ambiente estão muito ligadas com dois grandes tipos de fenômenos que estão muito fortes quando a gente analisa a história do país e a evolução das relações da população brasileira com o ambiente. Um é o aspecto de que nós, pelas características da nossa sociedade ao longo da história, nós temos uns males ambientais de um superconsumo, né? de uma, o estilo de vida de grupos mais abastados, né? que têm uma renda mais alta e, em função disso, tem um consumo que ultrapassa
muito aquilo que se poderia pensar como algo que é razoável do ponto de vista ecológico. E como é que a gente pensa nisso? A gente pode fazer uma pergunta básica. Se o modo de vida dos mais ricos, o modo de vida no sentido do padrão de consumo dos recursos da natureza, o modo de vida dessas camadas pode ser extrapolado para toda a população? Essa pergunta vem sendo feita pensando na humanidade em geral. E foi essa pergunta que, num certo momento, em 1972, na primeira Conferência Mundial sobre Ambiente Humano, foi feita e ali surgiu um alerta. O desenvolvimento, da maneira como vem sendo feito, é insustentável. Insustentável por quê? Porque, na medida em que as sociedades humanas tiram os recursos da natureza, se a gente extrapolar o modo de vida dos países mais ricos, né, que tem uma parte pequena da população mundial, uma parte que não é a maioria, se o modo de vida dos mais ricos for levado para todas as populações, precisaria mais do que um planeta Terra para abastecer de recursos, para sustentar o desenvolvimento. Por isso se fala em insustentabilidade do desenvolvimento quando ele é feito dessa forma, da maneira como foi gerada uma tendência do desenvolvimento mundial. E nós temos, tanto em escala mundial quanto aqui no nosso país, isso é muito forte, os problemas ambientais do subconsumo. Populações, grupos humanos, que no nosso país são os mais numerosos, infelizmente, que não conseguem ter as suas necessidades básicas garantidas pela economia, do jeito que ela é feita. Né? Então, tendo subemprego, emprego informal, enfim, ou empregos mal remunerados, né? A população não consegue atingir aquilo que seria o mínimo necessário para ter o bem-estar, considerando as necessidades básicas dos seres humanos. Né? Então, são populações que não apenas têm a insegurança de não ter uma renda segura para alimentar a família, para garantir vestimenta, etc., mas não conseguem também, com essa renda baixa, ter acesso, por exemplo, a moradias seguras, que sejam, né, salubres como ambiente, né, bairros seguros, ficam muito longe dos locais de trabalho, tem que se deslocar muitas horas, não tem serviços de saúde adequados, não tem saneamento básico, etc. Né? Então, isso é uma característica da nossa realidade no Brasil. E outro aspecto que também procurei destacar ao longo do nosso trabalho é que, no caso do Brasil, não é o tamanho da população que é a principal questão quando a gente pensa em população e meio ambiente. Né? Não é que nós tenhamos uma população tão grande que o ambiente não consegue fornecer os recursos para atender as necessidades da população. O problema principal no Brasil é a mobilidade, a migração das populações mais pobres, e que vão em busca de oportunidades econômicas, às vezes vão para dentro da floresta, como é o caso do garimpo, né, clandestino, que hoje nós temos, por exemplo, na Amazônia, em um enorme número de ocorrências. Vão Existe a notícia de que tem riquezas, as pessoas correm para lá e vão tentar ganhar a vida de alguma maneira, e muitas vezes nesse movimento de entrar na floresta e passar um tempo lá para tentar ganhar a vida e depois vão para outra parte do país, se aquilo não dá certo, elas vão ao encontro de fenômenos que são endêmicos, né? Por exemplo, febre amarela, né? Você tem a presença
do agente da doença e dos vetores, né, os mosquitos na floresta, as pessoas entram lá e depois elas são contaminadas e depois quando elas se transferem para um outro lugar, para um meio urbano, por exemplo, elas carregam, obviamente, no seu corpo essa contaminação e tendo lá o mosquito que transmite o vetor, elas vão é, involuntariamente servir de são portadores, né, desse risco e ajudam esse fenômeno ajuda a criar epidemias e isso a gente observa em vários casos vendo as questões de saúde pública no Brasil. E nós também passamos aqui a questão da diversidade humana, né, que nós temos na realidade brasileira, porque esse é um outro aspecto fundamental do ponto de vista socioeconômico e da relação das características da população com o ambiente, que é o fato de que nós temos uma grande diversidade, né, cultural, de tipos humanos ligada com a nossa história, na forma das chamadas populações tradicionais, que vivem mais coladas na natureza e que muitas vezes estão, né, entremeadas ali com os conjuntos naturais que depois a política ambiental em algum momento quer proteger. Então a política ambiental tem que saber lidar com a realidade dessas populações tradicionais. Então são aspectos que quando a gente fala da vulnerabilidade diante da mudança ambiental, a gente tem que levar em conta. Hoje eu gostaria de trazer aqui para vocês uma ideia que vem sendo formulada, construída e proposta como uma alternativa para tentar reduzir a vulnerabilidade das pessoas e dos lugares onde as populações humanas vivem, para tentar reduzir a vulnerabilidade diante da mudança ambiental. A ideia de se preparar para a mudança e de se preparar, inclusive, para os casos mais drásticos de mudança, né, os desastres ambientais, ela se reúne no conceito de resiliência, resiliência das cidades, resiliência das populações. O que é, então, essa ideia? A resiliência do ambiente é uma ideia aqui, né, que está presente na visão ecológica. A resiliência é a capacidade de enfrentar as mudanças sem que o ambiente entre em colapso, né? Então, é incorporar o estresse da mudança sem que isso ultrapasse a possibilidade de continuar existindo da maneira como antes existia o ambiente, as suas espécies, enfim, o conjunto, inclusive a população humana. Simplificando a ideia para favorecer o entendimento, é um pouco essa ideia de que, até é motivo de uma fábula, né? A árvore que se curva com o vento. Então, uma árvore que tem flexibilidade para quando acontece uma ventania, né? Não só todas as folhas e os galhos ficam parecendo, né, uma cabeleira, toda ela levada para um lado só pela ventania, mas a própria árvore, né, o tronco da árvore se curva, né, até um certo limite e dentro da flexibilidade, então, da árvore diante da ventania, quando passar o vento, quando passar aquele episódio extremo, a árvore vai continuar viva, né? E quando tem a tempestade, os bichos também se abrigam, se recolhem. Tem casos em que até o habitante mais tradicional percebe antes a mudança que virá pelo comportamento dos bichos, pelo silêncio das aves, etc.
né? Quando está para acontecer um episódio muito forte, a natureza meio que é como se ela entrasse em silêncio, né? O mar, por exemplo, fica muito calmo, tão calmo que fica um espelho, né? Normalmente antes da mudança forte, você tem esse tempo é como se um alerta para o episódio que virá, né? Muito bem. Então a resiliência é esse dom de receber a mudança, a alteração, mas sobreviver, ultrapassar essa mudança muito forte. Quando se fala da resiliência dos lugares, ela tem sido muito usada essa ideia e ela ficou mais forte a partir do problema que vem sendo levantado agora nas últimas décadas da mudança climática, né? Principalmente essa questão das mudanças climáticas globais, em que a ciência vem indicando que a intervenção humana na natureza, a intervenção global, quer dizer, o conjunto das poluições geradas pelo ser humano, vem contribuindo para acelerar um processo. Existe o processo da natureza, mas a humanidade estaria contribuindo para uma aceleração desse processo é, é, quando as poluições combinadas ajudam a aquecer o clima. Eu não vou aqui falar muito disso, eu estou contextualizando essa questão da resiliência como uma ideia que está sendo colocada na mesa diante, principalmente, da questão das mudanças climáticas. Então, quando os autores, os técnicos, os especialistas falam de aumentar a resiliência ou construir a resiliência dos lugares, falam de duas linhas de ação. Existe aquilo que se chama de mitigação do problema. No caso do aquecimento global, são todas as ações para reduzir as emissões de poluição. A ideia é que se a humanidade reduzir a causa da mudança climática naquilo que é contribuição humana, então reduzir a emissão de gases estufa, reduzir o desmatamento, que também contribui para o efeito estufa, etc., você vai mitigar o problema. Mitigar, né? Diminuir. Quer dizer, a tendência de aquecimento, ao invés de ter uma curva tão acentuada, ela vai ser reduzida para tentar não aumentar além de um certo patamar. Então, isso é a mitigação do problema. Mas, ao mesmo tempo que os especialistas falam que é preciso mitigar essa tendência de aumento da temperatura no clima da Terra, quando fala da temperatura, é a temperatura da atmosfera. Isso não quer dizer que em cada lugar o clima necessariamente vai ficar mais quente. A mudança de clima em cada região, aí vai depender de vários aspectos, mas o aquecimento da atmosfera é a causa mais ampla, né, da mudança climática. E existe, então, ao lado disso, ao mesmo tempo, a necessidade de se adaptar para a mudança que já não é possível reverter. Ou seja, com o aquecimento que nós já temos, o que a ciência diz é que já há mudanças acontecendo, né? Como, por exemplo, a tendência a um certo aumento no nível do mar, o aumento de episódios extremos, eventos extremos climáticos, tempestades ou secas, né? Enfim, uma série de consequências que para cada região são específicas daquela região, mas que na medida em que são mudanças que, embora razoavelmente lentas, elas são drásticas, né? Por uma cidade à beira-mar, por exemplo, a subida do nível da água causa uma série de problemas, né? Tanto de alagamento,
Aí quando chove muito, a água não vai escorrer tanto para os rios e para o mar, porque o nível desses corpos que recebem essa água da chuva vão estar mais altos, então isso vai meio que represar as águas, vai aumentar então a enchente, né? Existe a necessidade então de adaptação dos lugares para reagir aos episódios extremos que já não é possível evitar. Então, a mitigação vai ajudar a que esses episódios negativos não se ampliem ainda mais. Mas tem um nível de transformação que já está acontecendo. E diante dessa transformação é preciso se adaptar. Se adaptar no sentido de preparar os lugares, não ficar vulnerável aos episódios críticos, né? Aquilo que a gente pode chamar de desastres naturais e também os acidentes tecnológicos que podem estar ligados com os desastres naturais, né? Uma enchente ou um escorregamento de encosta num lugar de altos e baixos, de montanhas, aquilo pode atingir uma instalação industrial, um duto de produtos químicos e, enfim, algo que provoca um acidente tecnológico, né? Muitas vezes acontece um desastre natural se desdobrar num acidente tecnológico. E se o lugar não está preparado, se ele nem conhece o risco e também, muito menos, tem um plano de resposta, o lugar vai ficar sujeito às piores consequências que podem acontecer diante daquele risco. Então, a construção de uma cidade resiliente combina as medidas que aí não podem ser só da cidade. A cidade tem que participar de um esforço mais amplo para mitigar as contribuições, no caso do aquecimento global, né, as emissões de poluição, o desmatamento, etc. Ela tem que participar. Mas cada lugar tem que se adaptar. Às vezes pode ser criar alguma barreira para enchente, às vezes pode ser planejar para poder tirar de certos lugares a população e criar novos espaços de moradia, criar os planos de resposta para os episódios mais críticos das enchentes. Porque quando tem enchente, por exemplo, a gente vê que muitas vezes a mesma cidade, a cada ano, ela está sofrendo com aquele problema, as pessoas saem, depois elas voltam. Então, a gente percebe que o lugar não está adaptado, né, para uma mudança do comportamento das águas, que a essa altura já é mais do que previsível, né? Então, essa ideia das cidades resilientes, do aumento da resiliência dos espaços onde a população humana se assenta, onde as pessoas vivem, passa por conhecer as tendências da mudança do ambiente, né? O que está acontecendo e o que pode acontecer, e haver esse preparo diante da mudança. Claro que, voltando àqueles aspectos que eu procurei recapitular, numa sociedade muito desigual, a cidade mais resiliente ela vai ser muito importante caso a cidade consiga ter um plano para se tornar mais resiliente. Isso vai ter uma importância maior para quem está mais vulnerável aos riscos. Então aí a gente tem um outro aspecto que é para que essa cidade, para que essa sociedade resolva enfrentar esse preparo para a mudança ambiental, tem que haver, inclusive, uma sensibilidade para as ameaças que sofre a população de baixa renda. E a gente viu que no nosso país nós temos uma característica ao longo da história de fazer um tratamento que muitos podem usar adjetivos como injusto,
cruel, etc., insensível, como for, mas enfim, que não leva em conta as necessidades dos grupos mais pobres. Então, isso não é importante na política no sentido amplo da palavra, né? Em geral. Então, a construção de cidades resilientes passa por uma mudança no peso que tem na sociedade as necessidades do conjunto da população e não apenas dos grupos que são mais influentes, porque têm mais poder econômico, mais poder político, etc. Eu vou enviar para vocês textos para fornecer mais elementos para vocês lidarem, terem familiaridade com esse conceito de resiliência. E eu gostaria muito que vocês trouxessem suas dúvidas, seus comentários para os nossos encontros de bate-papo. Então é isso, muito obrigado e espero que vocês fiquem bem e se protejam. Um abraço.